Bom dia, irmãos. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus por mais uma lição, mais um momento, né, que Deus nos permite. Escola dominical. Hoje o tema da lição é conduta cristã. Conduta cristã. O nosso texto base está em Filipenses, capítulo 4, versos 8 e 9. Filipenses, né, a carta de Paulo aos Filipenses, dando sequência, né, aos nossos estudos. Capítulo 4, versos 8 e 9. Vamos orar ao Senhor, pedir a direção dele, mais uma vez, né? Pedir a sabedoria para que nós tenhamos esse entendimento da palavra, né, em nossa mente, nos nossos corações, e nós possamos praticar para que tenhamos uma conduta cristã conforme a vontade do Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, agradecemos a Ti, primeiramente, pela oportunidade que o Senhor sempre nos concede, a sabedoria que o Senhor sempre nos dá, Pai. O Senhor dá liberalmente, para que nós possamos fazer a Sua vontade. Senhor, ajuda-nos nesse tema de hoje, a conduta cristã, para que nós aprendamos e possamos praticar tudo isso debaixo da Tua vontade, Senhor, da Tua ordem, da Tua direção. Essa é a oração que nós fazemos e agradecemos em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Vamos à leitura da palavra? A palavra do Senhor diz assim, Filipenses capítulo 4, os versos 8 e 9. Isso mesmo, 8 e 9. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco, diz assim a palavra do Senhor. O apóstolo Paulo está falando, olha, que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim. Ele está se colocando como exemplo. Isso praticai, e o Deus da paz será convosco, diz a palavra do Senhor. Bom, tema bem interessante, né? Dando sequência aos nossos estudos, né? A conduta cristã. Né? A vida cristã, acima de tudo, é uma vida de prática. Né? A nossa vida com base na palavra de Deus. É isso que a lição quer nos propor. Né? A nossa prática ela vai expressar a nossa fé, de uma certa forma. Né? Aquilo que a gente faz é aquilo que a gente crê, é aquilo que a gente acredita. Né? Então, o nosso modus vivendi, né? A nossa forma de viver, deve ser com base na palavra do Senhor. Que a Bíblia é nossa regra de fé e prática. Não é mesmo? Bom, nosso comportamento, a nossa conduta, nosso procedimento, eles devem ser diferenciados. Devem ser com base na palavra do Senhor. Dessa forma, nós vamos evidenciar a nossa conduta cristã. Né? Jesus disse, olha, pelos frutos vocês conhecem as árvores, né? A árvore ela é conhecida pelos seus frutos. Então vamos dar uma olhadinha na palavra do Senhor, começar a dar uma folheada na nossa Bíblia, em Malaquias, capítulo 3, verso 18. Malaquias é Antigo Testamento, é o último livro do Antigo Testamento, então fica fácil de achar. Né? Malaquias, o capítulo é o 3 e o verso é o 18. Diz assim a palavra do Senhor. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Olha o que a Bíblia está dizendo para nós. Que tem diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Importante, né? Vamos dar uma olhada também no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo a narrativa de Mateus, é o capítulo 25, versos 40 a 46. Então, Mateus é o primeiro livro da Bíblia, Novo Testamento, capítulo é o 25, os versos de 40 a 46. É o Senhor Jesus dizendo, né? Está falando lá, o contexto é do grande julgamento, mas vamos nos ater somente nos versos 40 a 46, que diz assim a palavra do Senhor. Ó, o rei, respondendo, lhes dirá, em verdade vos afirmo que, sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes.
Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Porque tive fome, não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Sendo forasteiro, não me hospedastes, estando nu, não me vestiste, achando-me enfermo e preso, não fostes visitar-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhes responderá: em verdade vos digo que sempre que o deixaste de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixaste de fazer. Irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Outra vez a diferença entre o justo e aquele que não é digno, né? Aquele que não é justo, aquele que é o perverso, aquele que não serve a Deus. Vamos continuar a palavra do Senhor? O Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo a narrativa de Lucas, capítulo 11, verso 42. Capítulo 11, verso 42. Diz assim a palavra do Senhor. Só um verso, né? Diz assim: mas ai de vós, fariseus, porque dais o dízimo da hortelã, da arruda, de todas as hortaliças, e desprezais a justiça e o amor de Deus. Devias, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Está falando de um procedimento, né? Está falando de um procedimento em desacordo, né, com a palavra do Senhor, não é mesmo? Podemos dar uma olhadinha lá no Salmo 1. Nós vamos ver 2 versos no Salmo 1. É o primeiro salmo da Bíblia, que é muito esclarecedor também para a nossa lição, né? A Bíblia toda é uma bênção. A palavra do Senhor é alimento para nós. Salmo 1. O verso agora que nós vamos ler é um verso bem conhecido, né? Um salmo conhecido, verso bem conhecido. Diz assim a palavra do Senhor. Salmo 1, verso 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Eu li 2 versos, né? Era somente o primeiro, mas eu acabei lendo o segundo também, que vai dar uma conclusão naquilo que a gente está lendo no primeiro, né? Então, assim, o primeiro diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Esse é o justo. Porque o título, né, colocado aqui na nossa Bíblia, pelo menos na minha Bíblia, Almeida Revista Atualizada, diz os justos e os ímpios. Né? Faz essa diferença entre o justo e o ímpio. Então esse é o bem-aventurado. É aquele que obedece. Né? E o ímpio? Vamos lá. O verso 4. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Então, a leitura nossa foi Salmo 1, verso 1, fala do procedimento justo, e o verso 4, que fala do ímpio. Tá? Então, é importante salientar essa diferença, né, que a Bíblia nos mostra, que tem diferença entre o que serve e o que não serve a Deus. Né? Aquele que abraça, né, aquele que ama a palavra do Senhor. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Dando sequência à introdução, a lição nos propõe o seguinte: a conduta diferenciada é um facilitador para a proclamação do Evangelho. Então, essa conduta, né, que é diferenciada, segundo a palavra do Senhor, ela é um facilitador para que o Evangelho seja propagado. Vamos dar uma olhada na Bíblia, no que diz a palavra do Senhor, no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo a narrativa de Mateus. Então vamos em Mateus, o capítulo é o 5, o verso é o 16. Diz assim a palavra do Senhor, ó: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Olha só, que a nossa luz brilhe, né? Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens.
para que vejam as vossas boas obras. Então, temos que fazer as boas obras. E glorifiquem a Deus. Então, tudo isso é para que o Senhor seja glorificado. Vamos dar uma olhada também, 1 Pedro, capítulo 2, versos 11 e 12. Lá no final da Bíblia, quase no final da Bíblia. 1 Pedro, o capítulo é o 2, os versos 11 e 12. Diz assim a palavra do Senhor: Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Mais uma vez, procedimento, segundo a vontade do Senhor, fala aqui, ó, o procedimento, segundo a vontade do Senhor, fala de boas obras e glorificar a Deus. Né? Vamos ler de novo esse verso 12? Olha, mantendo exemplar o vosso procedimento. Exemplar o vosso procedimento. No meio dos gentios. A gente pode contextualizar e colocar no meio dessa sociedade atual. Né? Para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, temos que ter boas obras, demonstrar boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Então esse tema especial ali, né, esse subtítulo, né, conduta diferenciada, é um facilitador para a propagação do Evangelho. Então isso traz para nós uma responsabilidade de andar segundo a vontade de Deus, praticar boas obras. Ok? Mais um tópico aqui, mais um tema, segundo aqui a nossa lição, né, um subtítulo, né, não podemos ser pedra de tropeço para os irmãos, falando do procedimento. Né? A gente não pode ser pedra de tropeço, estamos falando de uma conduta cristã. Então essa conduta cristã fala de um procedimento. Então esse procedimento ele tem que ser de acordo com a vontade do Senhor, segundo a Bíblia, que é a nossa regra de fé e prática. Sendo assim, nós não podemos ser pedra de tropeço. É mais esse subtítulo, né? Digamos assim, esse item, esse tópico dentro dessa introdução da lição. Então vamos dar uma olhadinha na Bíblia para falar desse tópico aqui especial. 1 Coríntios capítulo 5, verso 1. 1 Coríntios. Também é bem conhecido. Esse verso é bem conhecido. 1 Coríntios, capítulo é o 5, o verso é o primeiro verso. Diz assim a palavra do Senhor: Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. Isso aconteceu lá nos Coríntios, mas a sociedade atual é complicada, né? Vamos seguir aqui, 1 Coríntios 6, capítulo 12. Capítulo é o 6, um pouquinho à frente, né? O apóstolo Paulo vai dizer para nós o seguinte: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então nós vimos o procedimento equivocado, errado, totalmente condenável do que aconteceu lá nos Coríntios. E o apóstolo Paulo vem falar: tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Não está falando de uma proibição, está falando daquilo que pode ser feito, mas opa, isso aí não convém. Né? E, em especial nesse 12. No 5 não, no 5 é totalmente fora da vontade de Deus. No 6 é o que é lícito, peraí, mas convém? E também 1 Coríntios, capítulo 10, verso 23. Dá uma olhada. Capítulo 10, e o Paulo reforça essa ideia. Diz assim a palavra do Senhor: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. É isso que quer dizer a palavra do Senhor. Nós temos que ter sabedoria. Por isso que nós precisamos orar por sabedoria. Sabedoria para saber fazer, para praticar, para andar de acordo com a vontade de Deus, segundo aquilo que Deus coloca na sua palavra para nós. Para que nós pratiquemos boas obras e o nosso Pai, o nosso Deus, seja glorificado. Lições do texto, meus irmãos.
Então, vamos ao texto base, voltar ao texto base, lá em Filipenses. Vamos ler o capítulo 4, verso 8. Diz assim a palavra do Senhor: ó, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que o apóstolo Paulo está dizendo para nós? O nosso pensamento deve ter como, né, essas questões importantes. Né? Essa conduta cristã, é o texto base da nossa lição hoje, né? Para ser exemplar, começa com o pensamento certo. Né? Começa com esse pensamento. Pensamento conforme o apóstolo Paulo colocou. Né? Então vamos dar uma olhada também na Bíblia, em Josué. Josué fica lá depois de Deuteronômio. Josué, vamos dar uma passeada na Bíblia. O capítulo é o capítulo 1, o verso é o verso 8. Está falando de um pensamento. Né? O apóstolo Paulo termina esse verso falando assim, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então o apóstolo Paulo está falando que nós temos que ter uma maneira de pensar segundo o que diz a palavra do Senhor. E a gente vai dar uma olhadinha agora em Josué 1:8 para ver o que Deus disse para Josué. Josué 1:8 diz assim a palavra do Senhor: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Eu destaco aqui a meditação. Olha o que Deus diz para Josué: não cesse de falar deste livro da lei. Antes de falar, medita nele, dia e noite. E aí Deus fala do resultado, da consequência. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. O primeiro salmo, nós já demos uma passadinha lá, mas vamos voltar agora. Salmo 1, agora os versos 1 e 2. Salmo 1, versos 1 e 2, diz assim a palavra do Senhor: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O verso 2. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Olha, é pensar. Meditar é pensar. Né? O que o apóstolo Paulo ensina para nós também? Romanos, dá uma olhada lá em Romanos. O capítulo é o 12 e o verso é o 2. Verso conhecido. Diz assim a palavra do Senhor: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pensamento. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Como é que renovamos a nossa mente? Com a leitura da palavra. Leitura da palavra de Deus. Romanos 12, 2. E aí o apóstolo Paulo, no nosso texto base, ele vai citar alguns temas ali, né? Alguns temas importantes, né? Ele fala tudo que é verdadeiro, né? Verdadeiro. Nós podemos pegar a palavra do Senhor, né? Ainda em Filipenses, capítulo 4, verso 8, mas pegar esse tópico que o apóstolo Paulo citou, verdadeiro, e olhar João 14, 6. O que diz lá? O Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo a narrativa de João, o verso 14, capítulo 14, me desculpe, capítulo 14, verso é o 6. Conhecidíssimo. Diz assim a palavra do Senhor, o próprio Senhor Jesus dizendo, respondeu Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Tudo que é verdadeiro, temos que nos espelhar no Senhor Jesus Cristo. Em João 17, 17, né, ainda, né, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo a narrativa de João, agora no capítulo 17, no verso 17, o próprio Senhor Jesus, na oração sacerdotal, diz: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade.
Importante. Então, quando o apóstolo Paulo, lá no nosso texto base, fala tudo que é verdadeiro, nós olhamos para Jesus, que é a verdade. E a palavra de Deus é a verdade. Ok? Ele continua, tudo que é respeitável, né? Respeitável é ético, moralmente bíblico, né? E aí, vamos dar uma olhada para complementar em Efésios. Efésios capítulo 5, versos 3 a 8. Hoje a gente vai viajar na Bíblia, hein? Efésios, o capítulo é o 5, versos 3 a 8. Chegando lá. Capítulo 5, versos 3 a 8. Diz assim a palavra do Senhor. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeiam entre vós, como convém a santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto, nenhum incontinente ou impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Está falando de um procedimento que não pode ser contrário à vontade de Deus. Está falando de um procedimento que é contrário àquilo que é respeitável. O Provérbios 9, 10, Provérbios, vai ensinar para a gente, Provérbios, capítulo 9, verso 10. Vamos lá em Provérbios 9, 10. Provérbios 9, capítulo 9, verso 10, diz que o temor, né, respeito do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é prudência. Então, tudo que é respeitável, temer a Deus, obedecer a Deus, né? O apóstolo continua, tudo que é justo, né? Tudo que é justo. Vamos dar uma olhadinha no Salmo 89, verso 14, que fala do trono do Senhor. A base do trono do Senhor. A base do trono do Senhor é justiça. Então, tudo que é justo, ele começa, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, né? E aí a gente, para entender essa questão do justo, a gente vai no 89, 14. Salmo 89, 14, que diz assim: justiça e direito são o fundamento do teu trono. Graça e verdade te precedem. A justiça e o direito são o fundamento, a base do trono de Deus. Então tudo que é justo, né, tem que ser olhado dessa forma, por esse prisma. Deus é justo. A base do trono de Deus é justiça. Tá? Mateus 6,33 ensina para nós o Senhor Jesus, né, no sermão. Mateus, Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo a narrativa de Mateus 6,33 diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Tudo que é justo, buscar a justiça de Deus, a forma de Deus, governar, né? Romanos 5,1 vai dizer para nós que nós fomos justificados. Nós fomos justificados por meio da fé. Romanos, carta de Paulo aos Romanos, hoje está passeando bem na Bíblia, né? Carta de Paulo aos Romanos, o capítulo é o 5, verso 1, verso bastante conhecido. Diz assim a palavra do Senhor, ó: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós recebemos a justiça como dádiva, conforme diz o 5,17, é um pouquinho à frente. Diz assim, Romanos 5, agora o 17. Lemos Romanos 5,1 e agora vamos ler 5,17. O 17 diz assim: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Recebemos a justiça como dádiva. É dádiva, fomos revestidos da justiça de Cristo. É uma grande bênção do Senhor. O apóstolo Paulo continua, fala tudo que é puro, puro. Vamos dar uma olhada lá em Mateus 5,8, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo a narrativa de Mateus. O capítulo é o 5, verso é o 8. Diz assim a palavra do Senhor:
Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Os puros são os limpos de coração. O apóstolo Paulo prossegue. Tudo que é amável. Amável. Nós temos um texto áureo da Bíblia, né, que é João 3,16, que diz o seguinte, bem conhecido, João 3,16. Eu sempre gosto de olhar na Bíblia para citar aquilo que está escrito. João 3,16, diz assim a palavra do Senhor: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O exemplo de amor é o exemplo do amor de Deus. Tudo que é amável. Então temos que ter por base esse amor, o amor incondicional, né? O amor incondicional de Deus. Mateus, né? Continuamos voltando agora a Mateus, né? Lemos agora João, vamos dar uma olhadinha lá em Mateus. Mateus, o capítulo é o 22, os versos de 37 a 40, também bem conhecido, né? O Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo a narrativa de Mateus. Agora, de 37 a 40, respondeu-lhes Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, e para nós amar a Deus sobre todas as coisas, né? Acima de tudo. E ao próximo como a nós mesmos. Ele fala como a si mesmo, né? E 1 João 4,19, né? Lá no final da Bíblia, o apóstolo Paulo citou bastante coisa, né? 1 João 4, verso 19, um versículo bem pequenininho, fala assim: nós amamos porque ele nos amou primeiro. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. O apóstolo Paulo continua. Tudo que é de boa fama, né? Ele fala puro, amável, tudo que é de boa fama, né? De boa fama é aquilo que vai glorificar a Deus, né? Seja isso que ocupe o vosso pensamento, seja isso que, que o seu pensamento priorize, que você priorize no seu pensamento, né? Que tenha prioridade para você em seus pensamentos. O apóstolo Paulo vai falar em Colossenses, capítulo 3, verso 2. Vamos lá em Colossenses, capítulo 3, verso 2. O que diz a palavra do Senhor? Diz assim, ó: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Então, está dizendo para nós o que pensar, né? Seja isso que ocupe o vosso pensamento. O apóstolo Paulo fez uma listinha ali, né? No nosso texto base, Filipenses 4, verso 8. Então ele fez essa lista, né? E a própria palavra do Senhor em Colossenses capítulo 3, verso 2, diz: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Está falando para pensar, para meditar. Então a lição ela nos propõe isso. Meditar, transformar o nosso pensamento, ocupar o nosso pensamento com a palavra e glorificar o nosso Deus. Meus irmãos, e para finalizar a nossa lição, esse último tópico aqui, né, das lições do texto, né, fala do caminho da prática. Vamos ler aqui o nosso texto base, voltando aqui ao nosso texto base, só que agora no verso 9. Filipenses, capítulo 4, verso 9, diz assim a palavra do Senhor: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz, será convosco. Tá? A gente tem que levar em consideração a obediência. Obediência a Deus, obediência à sua palavra, obediência é chave, obediência é a base. Né? O apóstolo Paulo aqui fala: o que também aprendeste, recebeste, ouvistes e viste em mim. O apóstolo Paulo está se colocando como exemplo, assim como ele falou lá em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 1. Vamos dar uma olhadinha lá? Pequeno texto. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. O que o apóstolo Paulo fala? 1 Coríntios, capítulo 11, verso 1.
Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. É o que ele está falando lá em Filipenses 4, o verso 9. Né? Mas ele está dizendo aqui que ele é um imitador de Cristo. E como foi a vida do Senhor Jesus Cristo? Aí nós vamos voltar, Filipenses, capítulo 2, dos versos 5 a 8. Já até passamos por esse texto numa lição anterior, mas aqui é o exemplo de Cristo, que o apóstolo Paulo está falando, ser de meus imitadores como eu sou de Cristo. E aqui, como é que é o exemplo de Cristo? Vamos dar uma olhada aqui. Filipenses, capítulo 2, dos versos 5 a 8. Diz assim a palavra do Senhor. Ó, tem de vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Obediência. Obediência. É uma chave importantíssima que o apóstolo Paulo nos ensina. Então, se nós quisermos ter essa conduta cristã diferenciada, nós temos que seguir o exemplo de Cristo, obedecer a palavra. Bom, meus irmãos, essa lição ela fica por aqui. Graças a Deus por esse tema, e que Deus nos abençoe para que nós tenhamos uma semana segundo a vontade dele. Fiquem na paz.